Muito bem-vindo a mais um vídeo da Vida Mental, continuando aí na série sobre informações, né, da esquizofrenia. Nós hoje vamos falar então das causas, né? O que causa aí a esquizofrenia? Infelizmente, hoje os estudos, por mais, né, que eles aconteçam, mas ainda temos muito poucas informações sobre as causas da esquizofrenia. O que a gente entende é que tem uma característica multicausal. Isso significa que são inúmeros fatores que acabam interferindo e influenciando o aparecimento e o desenvolvimento da doença esquizofrênica. Então, nós temos aí que uma característica importante é o fator genético. Então, se já existe um caso de esquizofrenia na família, né, existe essa predisposição genética, né, que pode acompanhar aí as pessoas da família. Entende-se que existem algumas alterações cerebrais em alguns exames de imagem, né, pós-morte de algumas pessoas com tratamento de esquizofrenia, identificou-se que existem algumas áreas cerebrais que são diminuídas nos cérebros dos pacientes portadores dessa doença. Porém, verificou-se que essas mesmas áreas, elas têm esse tamanho diminuído em outras doenças também, o que não dá, então, né, para usar este critério como um diagnóstico claro e preciso, tá? Então, aí, essa questão das alterações cerebrais existem, porém, elas não são não significam sozinha como uma causa específica da esquizofrenia. Existe a bioquímica também, que é toda uma questão cerebral, né, do funcionamento cerebral, dos hormônios envolvidos no processo, né, e aí acabam tendo algum tipo de alteração nos níveis de serotonina, né, na forma como os hormônios, os nossos neurônios, né, se relacionam, e essa característica bioquímica também precipita aí, né, somado a outros fatores, né, pode ser considerado uma causa. O uso de drogas. Então, hoje a gente sabe, né, do processo lesional que as drogas causam no cérebro e principalmente aí a maconha sendo vista como uma droga que, por conta das alterações cerebrais neuroquímicas, né, que ela desenvolve no cérebro do usuário, pode realmente vir a precipitar um caso de esquizofrenia. Então, o que a gente sabe são dessas multicausas, não existe somente um fator que envolve o processo aí da esquizofrenia, a gente imagina que esses fatores todos se sobrepõem. Pode haver pessoas na família com esquizofrenia e existir o componente genético e aquela pessoa não desenvolver a esquizofrenia. Mas, se ela tem uma história na família, vai, por exemplo, ter uma alteração cerebral, e ainda ter, por exemplo, o uso de drogas, isso, né, esses fatores somados podem aí precipitar, então, o surto esquizofrênico, tá? Então, para ficar claro, não tem uma causa única que leva à esquizofrenia. Geralmente, a esquizofrenia se manifesta de duas formas, ou de uma forma abrupta, ou seja, que acontece de repente, né, um surto psicótico que acontece ali de uma forma sem dar muitos sinais, ou de forma lenta e gradual, que é quando a inadequação comportamental ela começa a aparecer e isso vai dando sinais de que algo está errado com o paciente e tem esse tempo, então, de fazer toda uma avaliação e fazer um tratamento aí mais precoce. Entende-se que os primeiros anos da doença são os anos mais graves, né, onde as pessoas vão ter mais crises, né, e vai precisar aí de um atendimento mais de perto, de um tratamento mais complexo, né. O tratamento precoce, somado à manutenção adequada do tratamento, ou seja, o uso correto das medicações e até mesmo as terapias, podem evitar o agravamento do quadro. Então, quando a gente pensa num paciente e sua sintomatologia, a gente pensa principalmente em evitar que essa sintomatologia se instale de forma crônica. Então, todo o tratamento, seja ele farmacológico, né, as medicações, ou a terapia, é para tirar o indivíduo dessa condição crônica do adoecimento. Novos surtos, né? O que todo o tratamento vai focar, principalmente na esquizofrenia, mas nas outras doenças também, são os surtos, ou seja, as crises. Quanto mais crise o nosso paciente tiver, mais perda cerebral, principalmente, ele terá. Isso significa recuperação difícil, prolongada e incompleta, porque sempre há um resíduo,
né, que fica aí no psíquico da pessoa, no emocional da pessoa. Então, nós temos o tempo inteiro que tentar evitar essas crises para evitar os prejuízos funcionais desses nossos pacientes. Por isso que, ressaltando mais uma vez a importância do tratamento, a importância desse paciente ser acompanhado por alguém competente, né, no caso, quem lida, né, com essas questões da medicina é o psiquiatra e, se possível, fazer uma terapia ou ocupacional ou psicológica que possa dar um suporte importante aí para essa pessoa também. Agradeço a atenção de todos vocês, convido para entrarem lá no site da Eventus e conhecer outros temas, outros assuntos de palestras na área da saúde mental, além de acompanhar o canal Vida Mental no YouTube e curtir lá o Facebook e o Instagram com outros assuntos também relacionados à saúde mental. Muito obrigada!